Betânia, Igreja Betânia ou IEB, um lugar onde todos são acolhidos. Uma família onde cada pessoa conhece a Jesus através de um profundo relacionamento com Ele. Juntos, amamos a Deus, crescemos na fé, servimos com amor uns aos outros e levamos pessoas a Jesus. Uma família que se relaciona não somente aos domingos, mas diariamente através de grupos de crescimento, onde todos crescem juntos. É sobre viver em missão todos os dias, através do nosso propósito de vida. É sobre servir aqui, ali, onde precisar e a quem precisar. É sobre amar, doar e repartir. É sobre inovar na forma de falar, de pregar, de cantar, de ser igreja, de ser família, a fim de permitir que as pessoas não apenas ouçam Jesus por nós, mas vejam Jesus em nós. É sobre carregar uma boa notícia e espalhar essa boa notícia que hoje chegou até você. Bem-vindo à família IEB. Olá, família IEB online, seja muito bem-vindo por mais esse momento incrível para que a gente possa estar juntos agradecendo ao nosso Deus, exaltando o nome de Jesus. Se você não me conhece, meu nome é Éder, sou pastor aqui na IEB e é muito bom podermos estar juntos mais uma vez. Quero convidar você a falar com Deus e juntos cantarmos o nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo precioso na Tua presença. Nós queremos agradecer o cuidado do Senhor com a nossa vida e que Teu Espírito Santo e a Tua palavra poderosa fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade para louvar ao Senhor juntos nesse momento. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio. Vou avançar, eu vou vencer.
universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar.
É tão bom podermos celebrar, agradecer e louvar o nome de Jesus, como igreja, como família, como corpo de Cristo. E é maravilhoso quando a gente percebe as diferenças na nossa vida que são produzidas por Ele. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Sempre quando a gente encontra alguém que faz tempo que a gente não vê essa pessoa, seja da família, seja um amigo de longa data que você não se encontra, você percebe algumas diferenças nessa pessoa. Assim também é quando nós temos um encontro real com o Senhor Jesus. Algumas mudanças, algumas diferenças são percebidas na nossa vida. O jeito de falar, o jeito de pensar, o modo de agir, o comportamento, tudo isso é percebido na nossa vida. Nós fomos chamados a viver de um modo diferente. Eu e você fomos chamados a demonstrar esse modo diferente de viver com Jesus. Isso não significa que a gente precisa ser um ET, né? Ou um extraterrestre do outro planeta, alguém totalmente diferente ou antiquado, ridículo ou um anormal. Não é necessariamente isso que nós estamos falando. Significa que essa diferença expressa que eu amo mais a Deus do que qualquer outra coisa na minha vida. Eu não vou negociar o meu Deus, o meu relacionamento com Jesus com qualquer outra coisa. Essa diferença significa que nada é mais importante para mim do que o meu relacionamento ou fazer e buscar viver a vontade de Deus para nós. Nós não podemos negociar coisas, dinheiro, status, relacionamento pessoal, até mesmo o prazer pessoal em troca do nosso relacionamento com Deus. Essas coisas todas, elas são secundárias. E por isso nós precisamos priorizar. E quando Jesus ele faz parte da nossa vida, a diferença começa a ser percebida. E nós não vamos falar hoje de diferença apenas de aparência, uma diferença de cultura ou uma linguagem, vou mudar uma voz diferente quando eu falo. Não. É uma diferença interior que ela é automaticamente produzida, né? E é visível externamente, mas porque algo muda dentro do nosso ser. Eu gostaria de ler com vocês Colossenses no capítulo 3, o verso 17, e eu vou ler alguns textos, você pode acompanhar na sua Bíblia ou apenas anotar, que diz assim, Colossenses 3,17: e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio deles. Ou seja, sua vida muda em todos os lugares, em todas as ocasiões, em todo momento, em tudo que você faz. A partir do momento que Jesus entrou na sua vida, a partir do momento que você se entrega a um relacionamento com o Senhor, as coisas mudam. Sua consciência agora te diz que você não vive mais para as pessoas, e sim para Deus. Portanto, no seu trabalho você vai se tornar o melhor funcionário, o melhor patrão. Na sua escola você vai se tornar o melhor estudante, o melhor aluno, o melhor professor. Você vai dar o seu melhor, não porque as pessoas estão vendo, mas porque agora você tem a consciência de que você vive para Jesus. Portanto, quando você organiza algo, quando você faz algo, você está fazendo para Deus. Você está vivendo para Deus. Por isso essa diferença, ela é real, ela é visível. Tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, a primeira parte do versículo 27. Ele diz: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Olha só que interessante. O seu testemunho público é visível aonde você está vivendo, na sua cidade. O apóstolo Paulo diz: vivam em sua comunidade.
Vivam no meio na rua, no meio dos vizinhos, no trabalho, na sua cidade onde você está. Vivam de maneira digna, para que o seu testemunho possa ser visto. A diferença que Jesus faz em nós faz com que a gente comece a pensar: puxa, eu preciso dar um bom testemunho, eu preciso viver de forma diferente, eu preciso evitar a aparência do mal. Quando Jesus entra na nossa vida, nós não falamos de uma mudança externa, apenas de aparência, mas a atitude do meu coração precisa mudar. E ao redor as pessoas começam a perceber isso. Na cidade onde nós estamos, como é o nosso comportamento na nossa cidade. Somos daqueles que compramos e não pagamos, somos daqueles que falamos e não cumprimos, ou somos daqueles que o testemunho, a nossa vida fala tão alto, né, no meio onde nós estamos vivendo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5:14, diz que vocês são a luz do mundo e é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. A luz não se esconde, a luz, ela brilha, a luz se vê de longe. Mesmo quando nós estamos olhando num monte tão distante, você consegue ver que seja uma pequena luz, uma pequena chama, aquilo já faz diferença. O Evangelho de Mateus está dizendo: vocês são essa luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade quando ela está sobre um monte. Nós não podemos esconder essa luz. Eu e você, que somos a luz, que temos essa luz, que é Cristo, é Jesus Cristo, brilhando na sua vida, você precisa proclamar essa luz. Faz diferença quando você está no meio de uma escuridão. O texto continua dizendo no versículo 16: da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Ou seja, nós precisamos brilhar Jesus. Não é brilhar você, não é brilhar a sua vontade, não é brilhar a sua casa, não é brilhar o seu trabalho, não é brilhar o seu conhecimento, é brilhar Jesus Cristo. Jesus Cristo fazendo parte da nossa vida, e através de você pessoas vão ver essa luz. E o texto diz que quando nós brilhamos Jesus, as pessoas louvam, para que louvem a Deus. Ou seja, somos chamados para brilhar Jesus. Vamos ser motivo de louvor para que as pessoas glorifiquem o nome de Jesus. Lá em Provérbios 18, 21, diz que a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Olha só que interessante, a nossa língua tem poder. Não apenas por um pensamento positivo ou uma fala de autoconfiança, não é esse tipo de poder, mas é a influência que as nossas palavras exercem. Qual é a influência que nós temos exercido com a nossa linguagem? Com o tipo de pensamento que eu tenho propagado, com o tipo de discussão que eu tenho exercido na minha cidade, no meu convívio com pessoas, na escola, no trabalho, no decorrer do meu dia a dia. Que tipo de influência eu tenho exercido? Isso também é a diferença que Jesus faz em nós. Quando Jesus entra na nossa vida, nós precisamos escolher que tipo de palavra sai da nossa boca. Se são palavras que edificam ou se são palavras banais, que não causam diferença nenhuma, que não fazem diferença nenhuma na vida das pessoas ou até mesmo na minha própria vida, que não serve para mais nada. Tem um ditado popular que diz assim: aquele que fala demais dá bom dia a cavalo. O texto de Provérbios diz que quem gosta de falar arcará com as consequências. Quando nós falamos demais, esse falar demais dá bom dia a cavalo faz expressão de que eu nem presto atenção no que eu estou falando. Eu estou jogando apenas conversa fora.
Eu estou jogando palavras ao vento. Não está fazendo diferença nem para mim e nem para a vida de ninguém. Mas quando Jesus ele entra na minha vida, diferenças são vistas. Diferenças são percebidas. Não na minha aparência, não apenas no meu modo de conversa ou no meu vocabulário, mas no meu modo de pensar, no meu modo de agir, no meu modo de influência. As minhas palavras precisam exercer influência saudável. O Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 33, diz que Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. A chave aqui, uma pequena quantidade de fermento. A mudança que o reino dos céus, a mudança que Jesus produz em nós, uma pequena quantidade de fermento faz diferença em toda a massa onde é colocada. Escolha fazer diferença onde você está. Escolha fazer diferença no seu trabalho, escolha fazer diferença na sua família, escolha fazer diferença na sua escola, escolha fazer diferença ali no meio onde você convive com seus amigos, com seus colegas. Ah, pastor, mas isso é muito difícil, porque eu ainda não tenho tanto conhecimento assim, eu não tenho tanta maturidade, eu não tenho tanta experiência. Uma pequena quantidade de fermento. Não é necessário muito, basta apenas um pequeno passo, uma decisão. Quando Jesus ele entra na sua vida, quando Jesus começa a agir, valorize as pequenas coisas, valorize as pequenas mudanças, valorize aquela pequena quantidade de um fermento que pode transformar todo um ambiente. Como você é luz, e nós já ouvimos sobre isso, uma pequena chama pode trazer clareza em meio a tanta escuridão. Uma pequena palavra, um pequeno gesto, uma pequena atitude que eu e você tenhamos, pode sim demonstrar que Jesus faz parte da sua realidade, que Jesus entrou na sua história, que Jesus entrou na sua casa. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 32, diz: se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. Se eu quero que a minha vida seja diferente, eu preciso buscar o mesmo tipo de amor que Jesus teve para com a gente. O tipo de amor que Deus teve para conosco é um amor de entrega, é um amor de renúncia. Filipenses diz que Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo e ele veio até nós em figura humana e ele se entregou por mim e por você. Tamanho amor, um amor de renúncia, um amor de entrega. Quando Jesus estava no jardim de Getsêmani, angustiado, clamando a Deus, ele dizia: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. O amor que Jesus teve foi um amor de entrega, um amor de renúncia. E muitas vezes a gente quer amar só aqueles que nos amam. A gente quer amar só aqueles que são legais. Ah, eu também queria conviver só com pessoas legais. Eu também queria amar só aqueles que me amam. Mas não é esse o modelo cristão. Não é essa a mudança que Jesus produz em nós. Quando Jesus entra na nossa vida, a diferença que é vista é que o amor dele começa a ser produzido em nós. E o amor de Jesus é o mesmo amor que ele dispensou para Pedro, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo. Foi o mesmo amor que Jesus dispensou a Judas, lavando os pés ali naquela mesa da refeição, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Esse é o amor do nosso Deus. A diferença que é produzida em nós, quando Jesus entra na nossa vida, é vista
nas nossas atitudes, na nossa fala, na forma como eu estou vivendo com as pessoas e na forma como eu demonstro esse amor. João, ele escreve no capítulo 13, verso 35, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Jesus falando aos seus discípulos. O seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Queridos, que o amor que nós tenhamos, que o amor que Jesus começou a produzir em nós, possa ser a prova de que realmente a mudança chegou em nós. Que realmente a diferença na vida começou em nós. Ou seja, é testemunho. As pessoas vão começar a perceber, o nosso amor será prova de que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Mas não amor como um sentimento, não um amor com palavras, mas um amor de atitude, um amor de verdade. Essa é a diferença que Jesus produz na nossa vida, queridos. As pessoas vão olhar para você e ver que alguma coisa mudou. Assim como aquele colega que você não vê há tanto tempo. E quando você olha e fala, puxa, você mudou o seu cabelo, você mudou o físico, você mudou os dentes, você mudou alguma forma de pensar, forma de agir. Da mesma forma, quando Jesus entra na sua vida, as diferenças começam a ser percebidas. Na sua forma de falar, na sua forma de pensar, na sua forma de se comunicar, na forma de amar as pessoas, na forma de servir as pessoas. E tudo isso, essa mudança real, essa diferença real, só Jesus pode produzir em você. Não é a religião que vai produzir isso em você. Não é o seu pastor que vai produzir isso em você. Não é o seu líder de grupo. Não é o seu treinamento. Nada disso vai produzir uma mudança verdadeira se Jesus não entrar na nossa vida, no nosso coração e for real. Quando isso for verdade para nós, aí então essa diferença será visível. Essa diferença só pode ser real quando Jesus estiver vivendo em nós. O convite para você hoje. Jesus, ele é real para você? Jesus já faz parte da sua vida? Ou ainda, os mesmos erros do passado você consegue perceber ainda hoje? As mesmas falhas de sempre, você continua caindo nelas? As mudanças não estão acontecendo na sua casa, você não consegue ver mudanças ao seu redor. O convite para você, para mim hoje é: convida Jesus para fazer parte da sua vida. Convida Jesus para morar no seu coração e deixar que Ele comece a produzir as diferenças que são reais e visíveis a cada dia, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é pelo poder da igreja, ou pelo poder do pastor, ou pelo poder A, B ou C, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aí onde você está, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você convidasse Jesus para ser real na sua vida, para que Ele pudesse morar no seu coração e você possa dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso que essas diferenças sejam reais para mim. Eu preciso que essa mudança seja real na minha vida. E da mesma forma, eu quero viver em todos os momentos para glorificar o Senhor. E assim, as pessoas que estão à minha volta, a minha cidade, a minha família, vão perceber que eu estou andando com o Senhor. E eu quero glorificar o Senhor e dar testemunho de Jesus Cristo. Eu quero dar testemunho da mudança que o Senhor fez e é real. Em nome de Jesus, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida.
Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus seja real e presente em você. Um forte abraço no seu coração. Fica com Deus.